Obrigado, Mirela, obrigado a Úrsula, obrigado ao Patrício, a todo mundo de Geplet, daqui da UFES. Primeiro é um prazer, né, estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente falar da continuidade dessa segunda parte do curso nosso aqui, sobre cultura visual na sociedade digital. E é muito interessante discutir isso num programa de pós-graduação em linguística com uma perspectiva interdisciplinar, porque a gente tem a chance, seguramente, de discutir várias formas de entrada para essa discussão a partir de campos disciplinares que têm uma certa interseção. A linguística, a sociologia, a antropologia, a política, um pouco da ciência da informação, tecnologia, é o que nos faz ter pelo menos uma base interdisciplinar para essa discussão. A continuação dessa discussão agora vai ser a partir da noção de inteligência artificial dentro do campo da cultura visual, ou o campo da cultura visual se alimentando da inteligência artificial como forma de produção de sentido imagético e de produção de discurso e dispositivos técnicos a partir do uso fruto das imagens, tanto para produção como para circulação e consumo. Mas, para além disso, também para a ideia de uma certa profusão imagética que vai entrar no que eu vou chamar aqui, a partir de Deleuze, de modulação das imagens. A primeira coisa que é preciso destacar é a seguinte: a relação entre imagem, imaginação e imaginário é o que eu chamo de uma certa tríade imagética, que possibilita uma certa colonização desse imaginário. Se formos definir basicamente o que é imagem, a gente pode partir de vários pressupostos. Pode partir do pressuposto pictórico, pode partir do pressuposto da imagem técnica, pode partir do pressuposto da grafia ou de um certo elemento gráfico de produzir representações estéticas. A gente pode definir imagem como sendo algo que eu reproduzo como uma forma de representação, de significação, de decodificação do que eu vejo. Um desenho é uma imagem, uma fotografia é uma imagem, e como vai dizer o Willem Flusser, uma fotografia é uma imagem técnica. E a gente pode dizer que essa imagem técnica, do ponto de vista, no primeiro momento, analógico, ela possibilitou uma possível retratação da realidade. Embora não seja a fotografia uma retratação fiel da realidade, porque a gente sabe que a fotografia ela recorta uma parte desse real e ressignifica esse real quando é recontextualizada, a gente pode dizer, em linhas gerais, fotografia é uma representação da realidade, com uma certa significação objetiva. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra no campo da sociedade digital, e onde as imagens agora elas não são feitas de modo analógico, mas sim com pixel, ou seja, elas são digitalizadas, ela simula uma realidade. Então, o que uma câmera digital, um dispositivo de captura digital faz é uma simulação sobre o real. Mas isso é uma imagem, né? Isso também é uma imagem, não deixa de ser uma imagem. A ideia da imagem relacionada à imaginação é que a imaginação é a capacidade de produzir imagens mentalmente. Só que a gente produz uma imagem mental a partir de uma certa representação que fazemos sobre o próprio real. A imaginação é uma representação. Assim como o sonho também a gente pode dizer que é uma certa representação do nosso dia a dia, etc. Eu não sou psicanalista, mas quem trabalha com a ideia de interpretação do sonho sabe o quanto o sonho quer dizer coisas que no nosso mundo real a gente termina por ocultar. Mas enfim, isso é uma discussão psicanalística, não nos cabe aqui discutir. Mas a gente pode dizer basicamente que a imaginação onírica, que é a imaginação do pensamento, reproduz uma certa idealização sobre o real. Entre o que eu imagino e o que eu efetivamente consigo realizar, tem uma certa distância, mas assim, a imaginação também é um projeto. Assim como a imagem também é um projeto. Então, a gente tem a imagem e a imaginação como duas formas de projetos que são subjetivados e que são objetivados à medida em que a gente produz a realização dessas imagens e dessas imaginações. Qual é a relação da imagem e a imaginação com o imaginário? A gente pode dizer de forma muito simples que o imaginário pode ser o conjunto das ideias imaginadas, pode ser o conjunto cultural, coletivamente a gente processa nas relações de sociabilidade, de interação, mas imaginário também é todo um campo de produção de um certo saber idealizado que faz parte de uma certa disposição de experiência com o qual eu compartilho com todo mundo
E essa disposição de experiência, na verdade, está associado com um certo código de referência do qual eu vou reproduzir. Então, o imaginário não é simples e unicamente um conjunto de imagens com o qual eu compartilho ou com o qual eu me faço valer identitariamente, no sentido de que eu me identifico com esse imaginário. O imaginário também é toda uma produção, e em certa medida, na medida em que a sociedade digital ela se formaliza, ela se concretiza, ela modula, simula imagens, o imaginário também é uma etapa de colonização dessa sociedade digital. Se costuma dizer, basicamente, que quando há um processo de colonização, esse processo de colonização se dá justamente pela colonização do imaginário. E a gente pode dizer que o imaginário aí vai abarcar a questão da cultura, a questão da língua, a questão dos bens materiais, dos bens simbólicos, de todo esse patrimônio do qual a gente compartilha. O imaginário é muito mais complexo. E aí, nesse sentido, o imaginário também vai estar associado a interesses ideológicos. Então, quando se diz que a relação do imaginário tem uma relação de dominação com o coletivo, é que a gente vai reproduzir coisas do imaginário, tanto na nossa imaginação, e vai reproduzir também na formação das nossas imagens. Então, eu costumo dizer, por exemplo, para ser mais pragmático na minha reflexão, que quando nós imaginamos ou quando nós produzimos imagens, a gente cria uma certa representação do imaginário do qual a gente faz parte, ou do qual o imaginário do qual a gente compartilha uma certa experiência. Eu costumo dizer, por exemplo, que nós, quando vamos fotografar, a gente fotografa subjetivamente o que a gente quer ver e não objetivamente. Por mais que a fotografia ela produza um direcionamento, uma objetividade, e não precisa dizer, por exemplo, que a relação o nome técnico de uma lente é uma objetiva, por mais que através do nosso olhar a gente produza uma objetividade no que quer ver, do que a gente quer capturar, no que a gente quer emoldurar como fotografia ou como vídeo, no processo audiovisual, o que a gente projeta é uma subjetividade da visão. E à medida em que essa subjetividade ela está dentro de, ou está enquadrada dentro de uma formação cultural, formação política e ideológica, ela vai reproduzir também a ideia de um imaginário partilhado subjetivamente, ou como se fosse uma subjetividade coletiva. É mais ou menos como dizer que nós representamos, pelas coisas que fazemos, a nossa cultura, porque a nossa cultura faz parte de um complexo imaginário que nos dá, inclusive, uma identificação. Então, no primeiro momento, eu posso dizer que na sociedade contemporânea, a relação entre imagem, imaginação e imaginário é uma tríade imagética que possibilita a relação de um certo controle nessa cultura visual da sociedade digital. E é aqui que a gente entra, é o primeiro ponto de partida que eu vou ter com vocês aqui, para a gente entender como é que a inteligência artificial e os algoritmos lidam com esses dados imageticamente produzidos para ter uma certa disposição de controle sobre a sociedade. O que seria, na verdade, essa inteligência artificial, não precisa avançar em muita teoria para entender que a inteligência artificial é parte de um processo de revolução tecnológica, do qual hoje, com os cálculos algoritmos feitos por programas de computadores super avançados e super velozes, tem a capacidade até de predizer como as coisas vão acontecer ou em que medida vão acontecer. Então, a inteligência artificial é uma simulação através de dados que são compilados, modulados, classificados e que estão, na verdade, imputados numa certa máquina, que faz com que se tenha uma previsão sobre o que vai acontecer a partir da criação de perfis. Na inteligência artificial, por exemplo, se usa hoje um termo chamado rotulação, que na prática é basicamente o seguinte: todas as plataformas com as quais nós lidamos, não importa dizer exatamente essa ou aquela, mas todos os aplicativos, tudo aquilo que está dentro da chamada web, a gente sabe necessariamente que é a imputação de dados. Nós imputamos dados o tempo todo. Nós damos códigos, nós damos senhas, nós damos imagens, nós damos áudio, vídeo, essa coisa. A gente informa a web de tudo, seja numa plataforma de um aplicativo, seja na internet de uma maneira geral. A internet, de uma maneira geral, e os seus aplicativos, elas são estruturadas por algoritmos que capturam todos esses dados, que podem ser dados de imagens, de som, dados de cartão de crédito, dados georreferência, metadados, por exemplo, localização. Você pode até não saber onde você está, mas se você estiver com um dispositivo qualquer, por exemplo, de um celular ou um tablet, se ele estiver conectado na georreferência do lugar, ele vai saber exatamente onde você está, embora você não saiba onde você está. Quer dizer, tem uma série de informações que nós produzimos para a web,
para esses aplicativos, ou seja, para toda uma estrutura algorítmica que vai ter a captura desses dados e vai criar perfis sobre esses dados que nós informamos. E nós informamos esses dados. E nós informamos voluntariamente e involuntariamente esses dados. Até a localização, como eu falei, ou um áudio, por exemplo, que a gente faz sem intenção, a captura desses dados, na verdade, são compilados, onde se está, que hora se fez, perto de que. Então, tem toda uma georreferência e várias outras coisas que nos permite ter uma certa localização precisa sobre o que onde estamos, o que estamos fazendo ou com quem estamos conversando. Esses dados, na verdade, à medida que são compilados dentro de um processo algoritmo, eles são perfilados para que haja uma identificação sobre esse usuário. Esse perfil, na verdade, ele é criado a partir de uma ideia de rotulação, de rótulo. Os rótulos, na verdade, vão ser classificados e classificáveis para que esses perfis, na verdade, funcionem como produtos que vão ser diretamente ofertados ao próprio usuário no momento posterior. O que eu quero simplificar nessa discussão é dizendo o seguinte, todo tipo de informação direta ou indireta que a gente dê aos aplicativos, qualquer uma, na verdade, ela se volta contra a gente à medida em que esses dados são utilizados por esses mecanismos, por esses dispositivos, por essas empresas, por essas plataformas, a partir do usufruto que eu faço das mesmas plataformas. Isso é o que se convenciona também, ou pelo menos a estrutura do que se convenciona chamar de economia da atenção. O novo capitalismo, por exemplo, estrutura-se basicamente pelo fato de que a atenção que o indivíduo usuário dá à plataforma, dá ao aplicativo, dá ao tempo que ele dá de usar a internet, volta para ele como uma espécie de mercadoria. E essas mercadorias, na verdade, são calculadas a partir dos insumos que nós damos de informação. Você transforma isso em mercadoria e volta para a gente. Em que medida? Volta como oferta de produto a ser comprado, volta como publicidade de alguma coisa, que necessariamente não deve ser comprado, mas serve para algum tipo de coisa, volta com informação do qual vai formar a sua opinião. Então, cada perfil do usuário, na verdade, são capturas de dados que são feitas por esses algoritmos. O que a inteligência artificial faz? À medida que se cria um perfil, ela sabe basicamente modular esse perfil para calcular qual é o padrão de reprodução do comportamento, ou mesmo da gestualidade, ou mesmo da figura, do rosto. Qual é o padrão de reprodução nossa para que possa se criar uma identificação desse usuário e daí com ele se ter toda uma captura das suas possibilidades sobre o que ele vai fazer, ou o que é possível até pensar o que se faça. Em relação especificamente à imagem, que é a nossa discussão aqui, eu posso dizer o seguinte, a inteligência artificial ela consegue capturar toda a gestualidade do rosto, consegue identificar todo o processo de produção de uma imagem, fazendo a captura da musculatura, da gestualidade, do sorriso, até do bocejo, para que ao capturar essas imagens, ela possa criar um perfil dessa própria imagem. E tem um exemplo muito claro disso aí, que é feito inclusive de forma criminosa, que é chamado deepfake. Na cultura visual, por exemplo, deepfake é a montagem de rosto sobre rosto. E eu posso até dar um exemplo bem claro aqui sobre essa questão criminosa que tem sido feita agora, Se descobriu, tem até uma matéria, eu acredito que vocês devam ter ouvido falar, sobre o uso de fotografias disponíveis nas plataformas, disponíveis nos aplicativos, de crianças recém-nascidas, feitas pelas próprias famílias. Ou seja, você tem um filho, teve um filho, tem um sobrinho que nasceu do seu irmão ou da sua irmã, ou um amigo, uma amiga colocou uma criança no mundo e essa criança está sendo fotografada pelas pessoas que as amam e publicada em suas mídias sociais. O que é que muitos aplicativos estão fazendo? A disponibilização desses dados imagéticos sem autorização dos pais estão indo para bancos de dados para que esses bancos de dados possam compilar e possam modular imagens de crianças, recém-nascidas inclusive, para servir o rosto de outras crianças também recém-nascidas em outros países, para que isso possa servir ao mercado da pedofilia. Olha só que coisa absurda.
A inteligência artificial consegue simular, a partir do deepfake, o nosso rosto, colocar no rosto de outra pessoa e aí servir para produzir uma imagem necessariamente que não é real, é uma imagem fake, mas que vai ter uma validação à medida em que ela é produzida e publicizada como sendo algo que pode ser consumido. Ou seja, a nossa imagem é um produto dentro da inteligência artificial que é ofertada na esfera pública digital para consumo e informação da opinião pública. Pensemos da seguinte forma: o que é que a nossa imagem produz? A nossa imagem produz, na verdade, uma certa opinião sobre o que ela representa para outras pessoas. Claro, se é uma pessoa sem grande representatividade, uma pessoa que não tem nenhuma notoriedade, uma pessoa comum, como somos todos nós, essas imagens também não vai fazer nenhum impacto. Mas se for uma figura pública, ou se o uso desse tipo de coisa for criminoso, o impacto que essas imagens vão produzir, na verdade, vai criar ou vai reverberar uma opinião pública extremamente negativa. Então, nesse sentido, a primeira questão que a gente pode pensar é de como a inteligência artificial está artificializando a imagem dentro da cultura digital. Essa é uma primeira crítica. E a questão não é ser contra a inteligência artificial, pelo contrário, a inteligência artificial ela nos serve justamente para facilitar nossas vidas. Tanto é, por exemplo, que até no campo fotográfico, no campo cinematográfico, a inteligência artificial tem facilitado muito o processo de simulação da iluminação para se produzir imagens no cinema, ou imagens nos documentários, e dentre várias outras coisas. Eu estou falando aqui no campo da produção do audiovisual, né? Especificamente, que é a nossa questão. Então, o que é interessante pensar? É que essa cultura visual, originalmente pensada em termos conceituais, como foi feito por vários autores, né? A gente pensava que era a superprodução de imagens que geravam uma distribuição e um consumo excessivo, e essas imagens, na verdade, produziam uma nova forma de conduta sobre a relação entre o que é o real e o que é o imagético. A gente produz uma imagem para produzir ou reproduzir uma ideia de real. Ou seja, a cultura visual, no primeiro momento, pensava que o excesso de imagem, bilhões e bilhões de fotografias e vídeos que eram produzidas, definia claramente um novo campo de estudo da antropologia, da estética, das artes, enfim, de forma interdisciplinar, da linguagem da apreensão visual, definia um outro campo de saber. Agora, a questão é um pouco mais além que isso. A questão é que a cultura visual agora está produzindo artificialmente uma imagem que não existe para simular uma realidade como verdade. E aí é que vem a questão, em tempos contemporâneos da sociedade digital, entre o que é a verdade e o que é o desejo de verdade. E aí a gente pode entrar numa discussão, por exemplo, do conceito de pós-verdade. Se a gente pensar, na verdade, que a ideia de produzir uma informação que vai gerar um certo impacto, esse impacto não está necessariamente relacionado à verdade ou à realidade com a qual a informação está sendo processada. Mas muito mais está ancorada agora num certo desejo de verdade ou de realidade que essa imagem vai produzir. E o que é a grande diferença é que, por exemplo, quando a gente pensa a produção de uma imagem, a gente, por mais que a gente ache que essa imagem está ligada ao real, ela já é em si uma representação do real. Mas quando eu artificializo essa realidade através dessa imagem, eu produzo um real que não existe. E vou gerar uma opinião pública como se esse real ele existisse, e não só existisse, fosse significativo de uma certa referência identitária. Aí, nesse caso, o conceito de pós-verdade, ele leva para um campo que é extremamente perigoso, porque as pessoas na esfera pública, ou nessa dadosfera da sociedade digital, elas não mais se importam se o que estão consumindo é verdadeiro ou falso. O que elas vão identificar e, consequentemente, consumir é um desejo de verdade. A pós-verdade não é uma mentira a princípio, embora esteja muito associada à ideia de uma mentira, de uma falsidade. Mas a pós-verdade, além de ser mentira, é um desejo de verdade. Então, a identificação com a imagem produzida, a identificação com o audiovisual produzido, e não estou falando aqui de ficção, não estou falando de documentário, não estou falando de cinema, estou falando o seguinte, da reverberação da produção de fake news, feita por pessoas e seus dispositivos móveis, os seus computadores, elas produzem, na verdade, um campo falso
que vai levar uma identificação geral de pessoas que vão corroborar com aquele que é falso. E a imagem é a referência basicamente dessa realidade. Por quê? Porque a imagem termina por ser a referência sígnica do próprio real. A gente utiliza a imagem como uma representação sígnica do real e a gente começa a dar significado àquela imagem. E com a facilidade, por exemplo, na cultura visual de vários dispositivos, sobretudo com a produção audiovisual hoje, quem tem um celular médio, um celular muito bom, consegue fazer imagens maravilhosas. Então, a representação que essa imagem vai ter hoje, ela é muito mais consistente, muito mais convincente e vai entrar no campo de de uma certa realidade com muito mais ênfase do que uma imagem analógica. Então, eu não só produzo muita imagem, mas eu produzo uma imagem contextualizada para uma significação e que busca uma identificação de referência. E daí, por exemplo, nessa discussão da cultura visual, é que vem ou que se associa ao que os críticos hoje chamam de viés de confirmação. Basicamente, o viés de confirmação é a procura de uma certa identificação com o que se vê. E essa identificação necessariamente não está associada a uma postura ideológica, não. É buscar referências estéticas com as quais eu vou me identificar. Faz parte do meu complexo cultural, faz parte basicamente da minha formação educacional. Em outras palavras, faz parte daquilo que eu comecei a falar, do meu imaginário. Então, quando eu crio imagens, eu imagino produções imagéticas. E seguramente essa imaginação está associada a toda uma configuração imaginária do qual eu compartilho. E a busca de novas identificações para esse compartilhamento é justamente circular essas imagens nas mídias sociais para que você tenha cada vez mais uma referência de identidade com outras pessoas. Ou seja, as pessoas vão aderir ao seu perfil através da imagem que você produz. Então a imagem hoje, ela não é simples e unicamente uma representação figurativa e subjetiva do que eu imagino ser o real, não. Ela é um novo real constitutivo de uma referência identitária. É um novo real que busca a construção de um perfil de referência onde as pessoas vão buscar identificações com esse tipo de coisa. Isso, na verdade, sempre foi objeto de estudo, objeto de produção do que a gente entendia como o campo da publicidade. A publicidade lida com isso. A publicidade lida com uma semiologia e uma linguagem visual que visa convencer as pessoas que aquilo é bom, que deve se comprar aquilo. A gente sabe que o mercado publicitário sempre viveu com isso. A questão não é essa, não tem nenhum problema esse tipo de coisa. A propaganda publiciza, na verdade, a vontade de se ter desejos. É como se, por exemplo, eu faço um produto, eu quero vender esse produto, eu começo a fazer a propaganda dele, eu vou criar a necessidade para que as pessoas identifiquem subjetivamente que aquilo ali é importante e você vai querer aquilo para você. Não tem nenhum problema isso. A questão agora é que o processo publicitário ideologicamente constitutivo nas formas de invenção da realidade é como se a imagem sobre o real fosse uma invenção de um produto a partir do qual eu vou querer vender aquele produto para adquirir novas aderências. Isso no campo político a gente sabe basicamente como funciona, né? As fake news funcionam hoje como não apenas uma linguagem infelizmente, uma linguagem que infelizmente está sendo cada vez mais aceita na sociedade, e infelizmente mesmo, porque a fake news prescinde da ética, né? E a ética está associada à estética. Então, quando você entende que na esfera pública o uso das fake news, que na verdade é mentira produzida como um discurso de referência com a realidade, ela se projeta, se processa e ela é consumida como um desejo de verdade, isso faz com que você crie várias aderências a essas ideias, que necessariamente não são ideias democráticas, simplesmente unicamente porque não estão falando a verdade, estão inventando uma história com um certo grau de referência, né? E uma fake news ela é feita a partir de imagens, som e palavras, né, que tem um caráter assertivo, que tenta mobilizar as suas emoções, os seus afetos, que tenta criar repulsa e aí criar opinião pública contrária àquilo que ela quer mostrar. A fake news é uma mentira, a gente entende isso concretamente como uma mentira, mas a mentira que ela é processada de forma exponencial nas mídias sociais, de onde uma mentira produzida como fake news alcança milhões e milhões de pessoas em apenas um segundo, significa dizer que fica muito difícil lutar contra esse processo. Então, é preciso desmistificar a fake news, ou seja, se a fake news ela produz um mito, é preciso desmistificar o mito. Você só desmistifica o mito com esclarecimento.
esclarecimento crítico. Então, nesse sentido, o que é que a cultura visual produz? Ela produz, na verdade, uma representação fictícia e falsa desse real, a partir de interesses escusos de vários grupos que utilizam os dispositivos na cultura visual como sendo a forma de alcançar as pessoas e o senso comum. E em fazendo isso, busca a identificação dessas pessoas, desse público, nessa esfera pública digital, para que se crie aderência a essas ideias. Ou seja, você vende o falso, querendo que as pessoas se identifiquem com esse falso, e as que não se identificam, pelo menos busquem referências de realidade nesse falso, para isso tornar uma opinião pública manipulada. A ideia, o conceito de manipulação, que a gente pode aqui aplicar à opinião pública ou pode aplicar ao trato ao algoritmo, nesse sentido, eu diria o seguinte: é uma forma de você identificar a modulação. A modulação é aquilo que você faz em graus, você modula para ampliar ou diminuir. A tradução de modulação pode ser também de manipulação. Eu modulo para aumentar, diminuir, ampliar, enfim, criar uma certa estratégia de mudança em relação a alguma coisa para que aquilo se adeque a determinados interesses. O conceito de modulação, por exemplo, na filosofia, é usado, dentre outros autores, mas assim, eu escolho, por exemplo, o Gilles Deleuze, que vai pensar que a tecnologia ela tem uma capacidade de modular e de simular também essa própria realidade. Isso não é nenhum problema quando você tem o princípio ético para entender que isso faz parte de um processo. Graças à tecnologia, a gente está, por exemplo, se encontrando aqui. Existe uma modulação da tecnologia que possibilita a nossa interação aqui, através do Google Meet, através do Instagram, através do YouTube, etc. Isso é um meio que modula frequências, que modula imagens, som, etc., que nos possibilita. Isso aqui é extremamente positivo, isso é muito bacana para isso aqui. Mas, necessariamente, o uso indevido dessa modulação, por quem manipula a opinião pública, por quem manipula os inputs que são dados pelos usuários nos algoritmos, cria categorias e rotulações para criar perfis que vai modular e simular comportamentos. Então, vou dar um exemplo para voltar para a inteligência artificial nesse sentido. Quando nós damos todo tipo de dados através das plataformas, das mídias sociais, etc., e esses dados que nós damos direto ou indiretamente, eles são calculados, classificados, eles são separados, eles são rotulados, e são colocados em módulos para que se crie perfil, esses algoritmos sabem exatamente qual é o perfil e pode predizer qual é nossa futura ação através dos nossos usos nas mídias sociais. Essa que é a questão. O mecanismo de controle do algoritmo sobre os usuários, ele é feito pela quantidade de dados que ele tem de como ele modula e simula o nosso perfil e consegue predizer o que a gente vai fazer. E não é à toa, por exemplo, quando você acessa muitas vezes as plataformas, você começa a receber propaganda de coisas que você havia falado com alguém um dia antes, uma hora antes, você começou a pensar alguma coisa, fez algum comentário, daqui a pouco você está recebendo algum tipo de publicidade para que você compre esse sentido. Isso é só um exemplo desse tipo de coisa, mas se você pensar que a predição do comportamento tem a ver, na verdade, com um certo controle sobre os indivíduos, você pode pensar o seguinte, que essa modulação algorítmica, ela consegue, na verdade, ter uma visualização completa sobre os indivíduos, à medida em que ele passa o maior tempo do dia conectado às webs, conectado às plataformas, conectado aos aplicativos. E se você for fazer um cálculo estatístico do tempo de uso que você está com o celular na mão, entre ouvir música, ver imagens, assistir aula, ver propaganda, mandar mensagem, receber mensagem, tempo de leitura, tempo de audição, tudo isso é calculado pelos algoritmos que compartilham esses dados. Eles compartilham esses dados de perfis para que se tenha um maior controle sobre o seu usuário. É justamente isso que o capitalismo digital, esse capitalismo de plataforma, esse capitalismo da economia da atenção faz. Compartilha essa matéria-prima de dados que são primários no sentido de que eu ofereço esses dados para criar perfis de modulação sobre esses indivíduos usuários. Então é nesse sentido que há todo um controle maquímico, sobre esse uso dos dados nas mídias sociais. Então essa é uma segunda questão que a gente pode pensar. A terceira questão é que vai
para além dessa questão e nos leva para uma questão ainda muito mais crítica em relação, sobretudo, à capacidade de um letramento crítico digital. Os algoritmos, eles não são apenas hoje em dia, eles não têm apenas hoje em dia a capacidade de calcular massivamente todos os dados que recebe para criar esses perfis. Ele simula, além de simular, ele aprende a aprender. A simulação é uma forma de aprendizado. E hoje nós temos as máquinas que aprendem. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples do que é esse aprendizado de máquina, né? O machine learning, por exemplo, que é um termo de inglês que se utiliza. Pense em um exemplo bem simples assim. Programadores de computadores, né, criaram um labirinto. Vocês sabem o que é um labirinto? Aquele desenho que você tem várias entradas, que você pode ter apenas uma saída e a bolinha, ou o cursor, enfim, ele tem que encontrar a saída. Um desenho quadrado com vários riscos, onde o cursor poderia passar por vários deles e encontrar uma saída. O algoritmo programou a possibilidade de saída nesse labirinto. Só que tem um detalhe. Esse labirinto, ele não tinha saída. Não havia possibilidade nenhuma, pelos cálculos racionais, de a setinha e a bolinha sair, porque não tinha saída, não tinha porta de saída. Então ele ia fazer todo o cálculo do mundo para que visse até chegar, depois de fazer toda a referência do espaço, assim, para ver, a bolinha ia ver que não tinha saída. O algoritmo, ele aprendeu a aprender que quando em situações que não tem saída, você cria uma saída. O que foi que o algoritmo fez? E os engenheiros não haviam previsto isso. Ele aprendeu a criar uma saída. Ou seja, todo mundo esperava que o algoritmo iria ser vencido pelo fato de não tendo saída, ele não iria ter cálculo para conseguir sair. Ele inventou uma saída que a bolinha pulava a linha. Ou seja, ele aprendeu a aprender. Isso é um exemplo muito simples para a gente entender que a lógica matemática aplicada até então às máquinas funcionava da seguinte forma. A máquina é uma tábua rasa que vai receber informação e vai fazer um cálculo raso, ou seja, ela vai ter um cálculo horizontal sobre todas as possibilidades do que ela quer. À medida em que o computador vai avançando, a velocidade dos cálculos vai aumentando. Mas até então a gente entendia que essa máquina ela não tinha uma visão para além dos cálculos oferecidos. Agora, essa máquina consegue ir além dos cálculos que ela faz. Ela cria novos cálculos sobre novas possibilidades de problema. Isso acontece, por exemplo, de forma muito tangível na nossa vida, por exemplo, com a inteligência artificial na guerra, por exemplo, onde os drones têm a capacidade de, ao ver alguma coisa, tomar a própria decisão e aí bombardear aquilo que ele acha ser um inimigo. Ele simula situações para identificar aquilo dentro de um perfil que seria para ele algo que mereceria uma resposta, então ele responde, não precisa mais nem do ser humano para pensar. É como se a máquina tivesse agora a possibilidade mais ou menos holística, né, simulando uma ideia, né, holística de ver a realidade e criar novas intervenções sobre ela. Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender isso de forma bem mais simples, né? Imagine que você aprendeu a jogar xadrez, né? Xadrez é um jogo, não é muito complexo não, mas enfim, aprender as regras é relativamente fácil. Jogar bem o xadrez, aí sim, é uma coisa que demanda muito conhecimento, muita experiência e muita imaginação, além de cálculo. E o que define um jogador de xadrez? Um ser humano que joga xadrez. Um ser humano que joga xadrez, ele vai ser melhor conceituado como jogador de xadrez se ele tem a capacidade de prever as jogadas, né? Em termos concretos, né? Um mestre de xadrez, né, pela sua larga experiência, ele tem capacidade de prever até antecipar 5 ou 6 jogadas possíveis contra o oponente. Um grã-mestre de xadrez tem capacidade ele é classificado como grã-mestre quando ele consegue prever, né, 10 jogadas de xadrez. É como se ele, pela experiência, ao olhar o tabuleiro, e são milhões e milhões de combinações, ele consegue perceber 10 possíveis jogadas que iria dar um checkmate, coisa que o valha. Por quê? O ser humano, além de ter uma capacidade de raciocínio lógico-dedutiva, ele também tem a capacidade da imaginação. E, além de tudo, ele tem a capacidade de uma visão holística sobre o tabuleiro de xadrez.
Então, uma criança que vai aprender a jogar xadrez, ou qualquer pessoa, ela aprende as regras, a posição das peças, a forma de jogar de cada uma delas, né? E começa, dentro das regras, a jogar para conseguir dar o checkmate no seu oponente, que pode ser uma outra criança ou um adulto, não importa. Então, o cálculo e a imaginação do cálculo no xadrez do ser humano é uma visão matemática, lógico-dedutiva, óbvio, é uma visão também que está associado a uma visão holística do tabuleiro, porque você está olhando para um tabuleiro de cima para baixo, então você vê a disposição das peças e consegue perceber a possibilidade de um lance melhor, ou a própria imaginação. Você imagina e simula uma armadilha, por exemplo, que o seu oponente não vê e na verdade é uma armadilha e você termina ganhando o jogo. Ou seja, um ser humano tem a capacidade de jogar xadrez pela racionalidade instrumental, técnico, lógico, dedutiva, tem pela imaginação e pela visão holística que tem o tabuleiro. A máquina não. A máquina, ela só calcula os milhões e milhões de possibilidades de jogadas para dar uma melhor resposta ao oponente. A máquina não tem uma visão holística do tabuleiro. Aí minha pergunta é, até então se discutia que a máquina ela aprendia a jogar xadrez pelo cálculo matemático, o computador no caso, né? Agora não. Ela tem uma capacidade de simular realidade e aprender a mentir, por exemplo, né? Uma armadilha num jogo de xadrez você sacrifica uma peça, né? E o oponente não vê isso, vai lá, captura a sua peça e você dá um checkmate. É uma armadilha, como o conceito de armadilha. É algo que arma para que você tenha uma estratégia de vencimento sobre o seu oponente. A máquina agora aprendeu a fazer isso, mas o ser humano sabe que isso é enganar. Uma armadilha é um certo engano. Ou seja, é muito fácil para o ser humano criar uma armadilha, criar uma mentira. Para a máquina, não. Agora a máquina aprendeu a mentir. Aprendeu a simular mentira. Quer dizer, essa inteligência artificial, ela agora está no nível de apreensão, né? O machine learning, por exemplo, é um tipo de máquina que aprende com o usuário, a partir de todas as suas informações, a simular realidades, ela criar realidades para representar a própria a dimensão do real, quando na verdade ela também está inventando a realidade. Isso é muito fácil para o ser humano, mas para a máquina, então a primeira questão que a gente faz é o seguinte: bom, e onde é que vai chegar essas máquinas? A gente vai estar nesse, como os filmes de ficção científica distópicos, né? Se a gente pensar 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, enfim, tantos outros filmes, né? 1984, enfim. Esses filmes que sempre são distópicos e que a gente pensa que o futuro vai ser controlado por máquinas, a questão é essa: que tipo de controle nós temos sobre as máquinas? O Didier Huberman tem um livro muito interessante, né? É um livro que ele fala sobre o que vemos e o que nos vê. A gente sempre imagina que o nosso controle visual sobre o uso da tecnologia, seja com um celular, com a máquina fotográfica, com as máquinas de vídeo, por exemplo, a gente controla o que a gente vê porque a gente cria, a gente codifica, a gente recorta, a gente cola, a gente faz toda uma decupagem para marcar o que a gente está filmando, para ir produzir um documentário, produzir um filme que seja simples. A gente tem todo um controle, mas a gente nunca se pergunta sobre, a partir do dispositivo que a gente vê, o que está nos vendo. A gente nunca se pergunta o que é que a lente do meu celular vê e me vê à medida em que eu utilizo ela para ver as coisas. A gente nunca faz a pergunta. E eu estou dizendo isso de forma simples com o celular, mas eu estou pensando na seguinte questão também. Hoje nós temos um grande panóptico, ou seja, que é um grande controle de vigilância visual que saiu das instituições e está na rua. O espaço público é vigiado. É vigiado para dar a multa de trânsito se você passou do limite da velocidade. É vigiado para saber se você em determinado horário está passando em determinado local. Você tem todo um controle visual, quer dizer, o Estado e as empresas têm um controle visual sobre nós. E a gente não discute essa cultura visual, porque isso também é parte da cultura visual. E essas imagens também são bancos de dados gerados que vão para novos bancos de dados que ninguém sabe exatamente que uso é feito sobre isso. Então, essa cultura visual, ela demanda uma compreensão crítica para além da ideia de se produzir, consumir, distribuir imagens, que era o conceito original, né, que se pensava alguns autores. Agora a gente está dentro de uma cultura visual da vigilância, e essa vigilância tem todo um monopólio de imagens sobre nós e nossa, que a gente não faz ideia.
Ninguém faz ideia da quantidade de imagens que tem sobre você, que alguém tem sobre a gente. E muito menos ninguém sabe qual é a possibilidade de uso dessas imagens a serem feitas em determinados contextos. Volto a dizer, se nós somos pessoas comuns, sem grandes importâncias, né, além das pessoas que nos amam, que nos gostam, dos nossos amigos, familiares, né, imagina o uso das imagens para pessoas, na verdade, que têm alguma representação pública. E aí a máquina, né, ela é feita a partir de toda uma estrutura humana que produz o programa. Porque quando a gente fala que a máquina aprendeu a aprender, é porque o ser humano criou programas que fez com que a máquina aprendesse, ela própria aprender. É nesse sentido que é importante entender que a hegemonia sobre essa cultura visual, sobre essa economia da atenção, sobre essa economia da plataforma, sobre essa forma de gerenciamento de capital dos dados, do capitalismo digital, que está dentro desse contexto neoliberal, é feito por pessoas que têm interesses específicos. Não é que a máquina faça tudo. Ela é feita para fazer daquela forma. Então, é preciso pensar que essa cultura visual, ela também está atendendo a um interesse hegemônico, do qual eu não faço parte, do qual vocês não fazem parte, seguramente, do qual muita gente que a gente conhece não faz parte. Mas estão sujeitos a essa dominação imagética. Então, a imagem hoje, ela não é só uma figuração do real, não. Ela é a modulação do real e ela é o próprio controle do real. E a própria noção de simulação é a ideia de você criar uma miragem sobre algo que você representa como positivo, porque você simula a realidade para acreditar nela. E aí, isso tem a ver com a dimensão subjetiva da crença, né? A gente pode pensar isso de forma muito, até dentro de uma certa filosofia subjetiva da crença, do desejo de crença, que é pensar o seguinte: a própria noção de consciência hoje, ela está muito mais atrelada a uma simulação de realidade do que a própria realidade. O pensamento do materialismo crítico pensava o seguinte, né, o materialismo crítico dialético, né, de que era preciso entender nas relações materiais a produção de necessidades para daí a produção de consciência. E hoje na cultura visual hegemônica a gente percebe que essa noção, ela parece que está invertida. É preciso simular realidades para criar consciência sobre as realidades simuladas. É como se o desejo da imaginação, agora controlada por imagens que são simuladas, ela atendesse a um certo interesse imaginário, né? Um interesse de uma certa uma colonização do imaginário que cria mecanismos de dominação, que cria através de hegemonias, né, estéticas, hegemonias audiovisuais, hegemonias de produção de imagem e de discursos, né, que demandam um letramento crítico. A gente consegue produzir e consumir imagens, mas muitas vezes a gente não consegue ler e entender as imagens. A gente não tem esse letramento digital, e sobretudo um letramento digital crítico. A gente simplesmente utiliza as imagens como mero produtores, a partir de interesses muito próprios, né, e de consumidores. Mas a gente nunca pensa uma leitura ontológica da imagem, a gente nunca pensa uma leitura crítica da imagem, a gente nunca pensa que a imagem ela está atrelada a determinados conjuntos de interesse. A gente acha, por exemplo, que parece não ser papel de uma certa pedagogia da cultura visual entender a imagem. É preciso entender a imagem. E não só entender a imagem do ponto de vista semiológico, não é só uma questão de semiótica, não. É entender do ponto de vista discursivo, é entender do ponto de vista político, é entender do ponto de vista econômico, também semiológico, também com a técnica de uma certa semiologia para entender. É preciso entender e decodificar as imagens como campo de referência. Então, nesse sentido, é preciso ter não apenas um letramento visual, mas também ter uma educação, uma pedagogia visual sobre essa relação com as imagens, porque as imagens, queiramos ou não, hoje elas fazem parte, e as imagens em toda a sua complexidade, elas fazem parte hoje da criação da nossa própria realidade. Eu, trazendo isso para um plano de uma reflexão ainda muito mais particular, a gente pode entender que determinados conceitos, né, que são criados até e utilizados por nós, fazem parte desse conjunto mais complexo que a gente nem sequer dá conta. Eu costumo dizer, por exemplo, a própria noção de selfie. Selfie é uma criação da cultura visual através de um certo autorretrato que é feito com a extensão do nosso braço com um dispositivo que eu crio uma imagem. Bom, a questão é, quando eu tinha o conceito de retrato,
eu entendia basicamente para que serviria o retrato. O retrato é uma representação estética de identificação documental. Eu tenho um retrato porque eu preciso documentar algo. O retrato do álbum de família foi mais ou menos o primeiro tipo de retrato que apareceu. O retrato da carteira de identidade, do passaporte, o retrato da carteira de identificação de trabalho, etc., ele tem uma funcionalidade institucional. Ele foi instituído como uma forma de representar visualmente a legitimidade, a legalidade daquela pessoa naquela figura. Então, quando você falsifica um documento, você coloca uma foto num outro nome. Você vê como a documentação da imagem ela é importante. Então, a imagem retrato, ela surge justamente numa sociedade de controle que precisa identificar um indivíduo para que ele possa, através daquele documento, ter a sua passagem, entrada num país, ou ter um emprego com carteira de trabalho, ou ter uma identificação com a carteira de identidade, etc. Então, a gente consegue identificar que o uso de um crachá, de um retrato no crachá, ela tem uma funcionalidade institucional. Tranquilo, isso não é nenhum problema. Qual a funcionalidade do selfie? Entendendo que o selfie não tem a mesma representação estética de um retrato. O selfie, que vem do self, do inglês, da ideia, por exemplo, do autosserviço, é um autorretrato. Só que esse autorretrato ele não vai representar aquilo que é identificável como um documento, mas vai ser identificado como uma representação estética documentada e que nas mídias sociais ela vai ter um valor estético de autorreferência para o reconhecimento. Geralmente o selfie ele é produzido para simular uma imagem que não representa o real, mas uma situação de real. Um momento que eu vou figurar uma certa representação estética minha, para que eu me apresente como alguma... e para criar um impacto para as pessoas que me seguem ou que estão ligadas a mim diretamente, e que tenha, na verdade, uma representação melhor sobre a minha autoimagem. O selfie é muito mais que um autorretrato. O selfie é uma produção estética que ela é configurada para representar uma representação, porque eu já sou uma representação, como vai dizer o Goffman. O Goffman diz que o conceito de eu, que está associado ao conceito de ego, já é uma representação de si no mundo da vida. Por exemplo, o eu me representa a mim na vida cotidiana. O meu autorretrato representa uma representação de mim também nesse cotidiano digital. Então, se pensarmos conceitualmente e criticamente a noção de selfie, ele atende a um certo padrão de representação estética e de figuração na cultura visual, que é algo que está muito além do quem eu sou. É uma situação de representação, não é uma ontologia do ser. E essa situação de representação, que é o selfie, representa basicamente uma simulação do eu na vida cotidiana. Assim como as representações visuais que nós vemos, muitas vezes no YouTube, muitas vezes no Instagram, muitas vezes em várias plataformas, no Facebook sobretudo, é também uma representação desse eu. Só que todos esses dados que estão nesses dispositivos, e não estou falando do que está no meu celular, não. Estou falando de todos os dados de celulares que estão conectados em plataformas. Eles são dados que são compilados, classificados, estratificados, estatisticamente determinados para criar uma certa rotulação de perfil. E é nesse sentido que a oferta de dados que eu dou para a estrutura do algoritmo faz com que haja um controle social sobre esses dados. Então, é essa relação crítica que a gente tem que ver com os dados que a gente oferece. Então, é nesse sentido que é preciso entender que a inteligência artificial hoje, com a cultura visual, ela tem a capacidade de criar situações imagéticas, audiovisuais, por exemplo, e de simular uma certa realidade, e que facilmente vai convencer a opinião pública, porque a própria opinião pública não tem uma visão crítica, ou pelo menos não tem um conhecimento sobre essa relação que é a realidade simulada, vendida como sendo o próprio real. Então, a noção de simulação e de modulação é o que faz com que a cultura visual contemporânea ela esteja muito mais avançada do que os conceitos iniciais da cultura visual, que pensava basicamente produção, superprodução, circulação e consumo de imagens. Nós produzimos imagens, inclusive imagens que não utilizamos, que são utilizadas por outras pessoas. Eu não sei quem, mas o quanto das minhas imagens podem servir ou ter servido para alguma outra coisa que eu não faço sequer ideia. Porque a relação que nós temos ainda com as plataformas não é uma relação contra-hegemônica, é uma relação de aceitar a hegemonia dela sobre nós.
E isso tem a ver, inclusive, não só com o nosso uso direto com a plataforma, mas com a própria regulação que o Estado não consegue dar às plataformas. A autonomia de dados que as plataformas têm sobre os dados que fornecemos a ela é muito grande. E não tem nem sequer uma regulação do Estado. E a lei de proteção de dados sequer consegue dar conta desse processo. Então, a nossa pergunta é o seguinte, que tipo de sociedade a gente vai ajudar a produzir, criando um controle cada vez maior sobre nós, no sentido de que não tem nenhum tipo de gerenciamento do Estado, porque eu sou cidadão brasileiro, eu estou sujeito às leis do Brasil, mas não sei se o Instagram está sujeito às leis do Brasil, o Facebook, o YouTube. Não sei se o X está sujeito às leis do Brasil, eu acredito que não. Significa dizer o seguinte, que todos os dados que eles capturam aqui, na verdade, eles podem utilizar em qualquer outro país, eu não tenho nenhum gerenciamento sobre isso. Ou seja, mesmo dentro do Brasil, o Brasil não tem um gerenciamento, né? Uma lei que consiga inibir, coibir. Não sei se há interesse nesse tipo de coisa. Assim como por exemplo, o Senado e o Congresso, por exemplo, não tiveram interesse em criar a lei que criminaliza fake news. Significa dizer que é muito provável que o uso das fake news vá passar a ser legitimada por vários políticos, porque é uma estratégia de produzir uma linguagem falsa, com imagem, som e palavras, que vai ser uma estratégia de convencimento na busca de voto. Então tem um jogo de interesse hegemônico aí que na cultura visual é preciso se pensar criticamente sobre esse processo, e a gente não tem um certo discernimento crítico sobre isso ainda. Quer dizer, pelo menos essa é um pouco do que eu venho refletindo sobre isso. Então, se nós não temos a capacidade de legislar sobre esse processo, né, sobretudo com as plataformas, quer dizer que estamos à mercê das próprias plataformas. E, ao mesmo tempo, nós somos sujeitos da plataforma. E aí isso leva a uma outra questão ainda mais crítica, que é o seguinte: à medida em que nós oferecemos dados para plataformas e utilizamos, eu, por exemplo, utilizo muito as plataformas, particularmente YouTube e Instagram, faço uso didático, faço uso pedagógico, faço uso de conhecimento sobre isso, que é importante fazer, e utilizo como minha autorrepresentação, mas significa dizer concretamente que as plataformas fazem muito mais uso dos meus usos do que eu faço dela. É como se eu, e todos nós aqui que temos aplicativos ligados a mídias sociais, fôssemos funcionários dessas plataformas e não recebemos um tostão sequer. Porque por mais que a gente produza conteúdo, a gente não sequer é monetarizado. E mesmo se formos monetarizados, a monetarização ainda é muito ínfima. É como se a gente estivesse, na verdade, passando por um processo de mais-valia digital. Nós somos funcionários, trabalhamos de graça para essas plataformas e produzimos conteúdos que são transformados em conteúdos e volta para nós como mercadoria. Ou seja, é como se a gente criasse como informação determinados produtos, né, para utilizar a linguagem do marxismo, né? Mercadoria não é um produto é algo concreto, né? Quando eu estabeleço um valor e um fetiche a esse produto, eu transformo ele em mercadoria. É como se os nossos dados fossem a produção de produtos, o nosso conteúdo fossem a produção de produtos, e esses produtos que eu ofereço, né, nas mídias sociais fossem transformados em mercadoria por essas plataformas, nesse capitalismo digital, nesse capitalismo da economia da atenção, nesse capitalismo neoliberal da sociedade digital, e voltasse para mim como mercadoria, ou seja, eu ofereço o produto e ainda tenho que comprar a mercadoria. Essa é uma certa perversidade da lógica dialética que está presente na ideia dessa cultura visual, que é incorporada nesse processo de interação diretamente com as mídias. Nós estamos muito mais sujeitos às mídias do que somos sujeitos dela. A gente, se puder concluir um pouco desse raciocínio, basicamente isso aí. Então, a minha questão aqui é o seguinte, pensar a cultura visual e todos esses dispositivos, esses processos de inteligência, algoritmo, inteligência artificial, enfim, de uso dos dados, de colonização dos dados, como sendo elementos de uma sociologia crítica dessa sociedade digital. E é basicamente isso que eu estou interessado em trabalhar. De como essas modulações são processos, por exemplo, de uma sociedade, de um capitalismo digital, onde a forma de produção da riqueza
E a expropriação da riqueza, ela se dá também agora por uma relação com a relação audiovisual, claro, mas basicamente a partir do uso das imagens. E num segundo momento, como é que essas relações das imagens estão ligadas agora aos afetos, né? Por exemplo, como é que uma imagem ela produz um certo impacto emocional nas pessoas. E se a gente voltar para essa mercadoria falsa que é as fake news, a função da mercadoria falsa, do fetiche da fake news, é produzir um certo impacto emocional. Se a gente pensar esteticamente como é dentro da cultura visual produzida uma fake news, a gente tem sempre uma frase de efeito, uma frase assertiva, né? uma ideia que tem uma certa referência com algo que de fato foi real, mas a sua conclusão, sua elaboração final, ela não é real. Ela é falsa, ela é mentirosa, mas ela produz um significado que causa um efeito, né? Um efeito que vai afetar de fato as pessoas. E ela vai mobilizar as emoções das pessoas. E as pessoas com as emoções mobilizadas vai compartilhar esse processo. E é daí que vem uma outra questão que está ligado a esse próprio capitalismo. Esse capitalismo digital, ele funciona basicamente não só com a postura da imposição das informações por nossa parte. Não é só os inputs que damos, é o compartilhamento que fazemos. À medida em que quanto mais eu compartilho, mais meus dados são georreferenciados com quem eu compartilho. E é também georreferenciado com pessoas que compartilham aquilo que eu compartilhei. Quer dizer, esse espraiamento pela sociedade digital, pela web, por exemplo, é mapeado por essas máquinas, por esses algoritmos, para saber exatamente que alcance tem a minha mensagem. E que alcance tem a mensagem das pessoas, para as pessoas com quem eu mando a mensagem. À medida que eu tenho, né, como gerente desses algoritmos, um certo cálculo da modulação desse alcance, eu sei exatamente como utilizar as informações para produzir mais ou menos alcance em relação com esse ou aquele tema, com essa ou aquela pauta. E não é à toa, por exemplo, que em momentos em que a gente tem momentos de votação política, o que acontece? Muitas plataformas começam a vender dados de perfil dos seus usuários para empresas que vão utilizar isso politicamente. Então, em processos eleitorais, como vai acontecer esse ano, que é um ano eleitoral, por exemplo, vai ser muito fácil identificar como se estão produzindo perfis de dados usuários e que estão sendo oferecidos basicamente para as pessoas no sentido de capturar votos. Associado a isso, ainda tem todo o processo das fake news que vão ser estratégias de utilização de vários políticos, sobretudo da extrema-direita, para produzir um certo convencimento, uma legitimidade de um discurso autoritário, xenofóbico, racista, misógino, etc., para buscar identificações das pessoas que corroboram com esse imaginário. Só para a gente entender o que eu estou querendo falar aqui, quando eu estou pensando em cultura visual e inteligência artificial, eu estou pensando na relação entre formação da opinião e colonização do imaginário. Se as mensagens são produzidas para criar convencimento, significa dizer que as pessoas vão compartilhar informações e vão criar identificações de acordo com uma certa partilha imaginária. Porque o que se busca colonizar não é meramente a opinião pública, mas é o imaginário da opinião pública. Porque o viés de confirmação através da assimilação e da reprodução de mensagens falsas, por exemplo, vai também atender um perfil de usuário que vai corroborar com aquela mensagem falsa. E é daí que vem a noção de pós-verdade, como um desejo que aquilo que não é verdade seja verdade. O conceito de pós-verdade não é o que vem depois da verdade, não. É um desejo de verdade que não existe. É um desejo que a verdade, que não está ancorada no real, exista como verdade. E é esse conceito de pós-verdade que se associa muito diretamente a um discurso da falsidade ideológica que está permeado pelo imaginário compartilhado da extrema-direita no mundo. E não é só no Brasil, não, é no mundo. Você tem pessoas conservadoras que podem ter suas opiniões conservadoras, mas o conglomerado de conservador cria um imaginário conservador, que você compartilha valores, você compartilha as ideias, que você compartilha interesses coletivos, não particulares, coletivos, pessoas que comungam uma determinada perversidade política, perversidade cultural, sei lá, de qualquer natureza, essa perversidade, como uma forma de identificação, a criação de uma identidade por essa perversidade. A gente pode pensar agora, mais concretamente, o absurdo dessa lei, né? Lei da PL do estuprador. Você colocar, na verdade, criminalizar o aborto com a pena maior
e previsto em lei, do direito ao aborto, por exemplo, está legislado lá, né, está garantido por lei, você criminalizar uma mulher que sofreu violência de um estupro, né, dentro ou fora de casa, não importa. E importa porque a gente sabe que as violências contra as mulheres acontecem, em sua maioria, dentro de casa. Mas, enfim, nós temos uma violência sobre a mulher, sobre o seu corpo, que vai gerar uma gravidez indesejada e está previsto em lei que é preciso fazer aborto dentro dessas condições. E aí você vai agora criminalizar a mulher que faz aborto porque vai obrigar ela a manter um filho que não é fruto de um desejo, não é algo que ela programou, etc. Vai obrigá-la a ser mãe quando na verdade ela não queria. E o que é pior, isso vai fazer com que toda a opinião pública, além de julgá-la legalmente como criminosa, crie toda uma opinião sobre ela. Ainda tem toda uma carga simbólica de violência que vai se somar ao que ela sofreu fisicamente. Essa violência simbólica desse imaginário conservador é também parte de um certo acordo identitário que vai se reverberar nesse imaginário como uma prática a ser assimilada. Quer dizer, esse discurso, ele não é só um discurso que vai se reproduzir no dispositivo legal, é um discurso que vai se representar nas próprias imagens sobre isso. A imaginação sobre um crime, a imaginação sobre a figuração de uma criminosa, a imaginação sobre algo que vai ser determinado a partir de uma opinião pública conservadora que vai criar um gerenciamento sobre o corpo da mulher sem sequer perguntar a opinião dela. Isso é dominação. Essa dominação ela tenta passar por um campo legal, mas porque já passou pelo campo da opinião pública, do senso comum. Isso já criou uma certa aderência com movimentos conservadores e, sobretudo, movimentos que estão dentro de determinados campos religiosos que reproduzem um discurso conservador. E não é criminalizar a religião, é pensar que não é a religião necessariamente que é o problema, mas o gerenciamento conservador da religião. Porque uma mesma religião cristã pode ter uma postura completamente diferente. A questão não é a religião cristã. A questão é a forma como você cria uma hermenêutica determinística e, sobretudo, conservadora sobre a leitura desse cristianismo. Porque, se a gente pensar a própria religião em termos de uma imaginação, a religião também vai atender esse processo do que eu imagino, da imagem que eu produzo e do imaginário. Religião também é o compartilhar de um imaginário. É uma doutrina que pode ter esse ou aquele livro sagrado, mas eu compartilho um certo imaginário. O imaginário faz parte desse processo de corroboração e conformação de determinadas formações identitárias pela reprodução tanto da opinião como da identificação com valores e práticas culturais e morais com o qual eu vou me adequar. É nesse sentido que imagem, imaginação e imaginário é uma tríade que eu chamo de uma tríade imagética que está associado basicamente na sociedade digital como sendo elementos de insumo e produção de uma narrativa discursiva que necessariamente pode não estar ligada à realidade, mas vai se criar condições de simulação para que essa relação seja a própria realidade. Então, não é só simular, não é só a simulação, não é só uma criação imagética, é uma modulação da forma como eu vou ver essa imagem. E, concretamente, como eu vou ser educado por essa imagem. E como é que eu vou imaginar a partir da educação dessa imagem. E como é que essa minha imaginação vai estar associada a essa noção de imaginário. Então, eu quero destacar aqui esses três termos: imagem, imaginação e imaginário, como sendo uma relação dialética que está associado a formas ou a novas formas e novos mecanismos de controle na sociedade digital. Essa seria, pelo menos, a segunda e última parte dessa discussão que eu comecei com vocês. Fazendo um pouco dessa recapitulação, a gente viu num primeiro momento esse conceito de cultura visual e o conceito de sociedade digital, e, em particular, como é que essas duas coisas estariam associadas a um novo tipo de produção de um certo capitalismo ou da criação de um novo sistema capitalista. A gente viu um pouco dessa ideia da formação da economia da atenção aqui, que nada mais é do que a captura dessa nossa atenção, dessa audiência que a gente dá aos aplicativos, audiência que a gente dá à web, e como isso é transformado, inclusive, em mercadoria. A gente viu também aqui um pouco da discussão de como isso é associado ao que se começam a chamar de capitalismo da vigilância, porque nós somos vigiados.
por esses aplicativos. Nós somos vigiados pela web, nós somos vigiados pelos algoritmos. O tempo todo a gente está sujeito ao controle que esses algoritmos têm sobre nós. Então, nesse sentido, a gente sabe que nós vemos, nós somos vistos, só que nós somos muito mais vistos do que vemos. Mas a gente faz uso do que nós vemos para produzir a nossa própria representação sobre o real. E não tem nenhum problema em relação a isso aí. Eu produzo uma imaginação do que eu desejo que seja. Eu sou fotógrafo, por exemplo. Eu não fotografo a mera realidade que eu estou vendo. Eu crio condições de transformar aquilo que eu estou vendo, recortar, emoldurar aquilo, né? Fazer um enquadramento para que a minha fotografia tenha minha identidade artística, coisa que eu valho. Então, eu também crio realidade. Mas qual o problema disso? Isso é arte. A arte é uma criação sobre o real. É uma criação subjetiva, é um processo de descontextualização desse real para transformar em arte. Isso não tem nenhum problema. O problema é quando você cria ficção e transforma em realidade, isso deixa todo mundo sujeito à modulação da opinião e manipulação da opinião, que leva a uma certa conduta esperada e que vai gerar cada vez mais controle coletivo sobre isso. Então, o controle sobre a opinião pública, o controle sobre a imagem pública, os controles sobre os comportamentos públicos, são todos tipos de controle que existem concretamente nisso que se chama de capitalismo de vigilância. Não é um sistema que meramente vigia, é um sistema que vigia e coleta esses dados que foram vigiados, que são fiscalizados, para transformar isso dentro de um processo de produção e acumulação de capital, de riqueza, de concentração de riqueza no mundo globalizado. Ao mesmo tempo, isso só se dá porque a gente tem uma economia da atenção voltada para esse tipo de capitalismo. Então, esse capitalismo de plataforma gera uma mais-valia absoluta daquilo que eu estou utilizando aqui, eu como usuário, mas imagina a mais-valia que gera dos próprios empregados nessa mais-valia. Ou seja, um empregado de aplicativo, ele não tem garantias, né? Garantias sindicais, ele não tem nem condições de criar o próprio sindicato. Não sei o quanto eles têm um poder de aglomeração para criar uma força coletiva, né, dos entregadores de aplicativos, por exemplo, para criar esse sindicato e aí criar uma legislação específica para a garantia das leis trabalhistas. Quer dizer, o capitalismo neoliberal vai muito bem obrigado com esse capitalismo de vigilância, com esse capitalismo que captura as atenções nossas e com esse controle panóptico do mundo como um todo, dentro e fora dos estados. Então, são essas questões que eu queria finalizar o curso aqui com vocês. Eu quero super agradecer a todos e todas que estão aqui, né, que estiveram na primeira aula, que estão aqui na segunda, não é nem uma aula, na verdade é uma conversa, né? Uma conversa que eu estou transmitindo aqui pelo YouTube, mas que é feita justamente com esse grupo, né, da pós-graduação de Educação e Linguagem, né, da UFES, né, sobre a coordenação da professora e dos professores Patrício e da nossa querida Úrsula Ancleto, e que faz parte aqui desse grupo do GEPLET, um conjunto de pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver um pouco. Alguns foram alunos, alguns que são já amigos, enfim, que é muito prazeroso estar aqui falando. E também estar falando aqui tanto para o YouTube, como estar falando também para o Instagram, para queridas pessoas que são aqui, que eu já conheço de algum tempo, né, pessoalmente, outros só pelo Instagram, né. Isso é uma questão, né, nós temos uma nova forma de amizade, essa amizade que é feita através dos aplicativos. Eu tenho grandes amigos, mais grandes amigos, né, que eu conheci através dos aplicativos, das relações que são virtualizadas, né, dessa virtualidade real. Cassiano, por exemplo, é um deles que está aqui, um amigo super querido de Dubai, assim, que eu tenho um grande carinho, tenho uma admiração enorme por ele. É um cara que me ensina muito, né, no campo da música. E são pessoas que eu vi poucas vezes. O Cassiano eu vi uma vez, por exemplo. Então, essa nova forma de relação e sociabilidade, né, pelos aplicativos faz parte do mundo real, faz parte de uma virtualidade real. Isso também é materializado. A gente sempre pensa que isso é uma relação virtual. Não é uma relação concreta, uma relação que demanda afeto, atenção, confiança, carinho, etc., respeito, sobretudo.
Então, isso faz parte dessa nova condição humana e que a gente tem que entendê-la do ponto de vista crítico. Eu sou muito feliz assim de ter grandes amigos, tanto no campo material, afetivo, pessoas com quem eu me encontro, converso, falo e toco junto, fazemos festas juntos, assim também como eu tenho centenas de pessoas também através do Instagram, através dos aplicativos, né, que eu vejo quase todos os dias, né? A galera do Fundão, por exemplo, na música, o pessoal do Fica Dica Prêmio, com quem eu falo praticamente todos os dias, e a gente tem uma relação de amizade, respeito, confiança e carinho, né? Muito, muito, muito bom. Além de grupos de pesquisa, por exemplo, também, que a gente se vê através, né? Adriana Hoffmann, o Antenor Rita Gomes, por exemplo, da UNEB, da Unirio, pessoas de outras universidades, da Universidade da Espanha, da Universidade da Europa ou aqui da América Latina, com quem a gente tem algum tipo de relação de trabalho e também de amizade, que a gente só se vê através da plataforma, só vê através do WhatsApp, do Telegram, etc., do Instagram. Quer dizer, as relações profissionais, as relações de amizade, as relações de aprendizado que a gente faz no real, a gente também faz no virtual. Isso é importante dizer. Então, não é criminalizar e dizer que o virtual só tem coisas... Não, tem coisas muito bacanas, muita coisa a gente aprende de forma extremamente eficaz no virtual, assim como a gente também aprende de forma extremamente eficaz no presencial. Eu acho que a hibridização, né, e o equilíbrio entre as duas coisas é esse ponto nodal que nos vai lhe dar uma referência do que seria ótimo. Eu acho que a otimização desse processo é entender o limite entre esse virtual, real, virtual e esse material real também. Então, se a gente conseguir chegar nesse nível, acho que a gente vai ter um certo equilíbrio nas relações. Queria muito agradecer a todos que estiveram aqui, tanto no Instagram como aqui no grupo do Geplet, também pelo YouTube. É um prazer estar aqui falando para vocês. Eu vou encerrar agora a gravação aqui no Instagram, super agradecendo a todo mundo. Não vi, muita gente apareceu aqui. Estou vendo aqui algumas pessoas como Tobias, um querido aluno também, amigo, Daniel, super fotógrafo, Daniel Ramalho, super fotógrafo, sobretudo agora trabalhando para o Vasco, Cassiano e tantas outras pessoas que apareceram por aqui, né? O Rogério Coutro, a Conceição, minha companheira, enfim, o Arthur, grande fotógrafo, a Sônia Góes, o Rogério Lopes, super músico, professor de música, tanta gente aqui, enfim, o Cláudio. Então eu quero super agradecer a atenção de todos vocês, todas, todos e todes, né? E dizer que espero encontrá-los em outra oportunidade. Agora eu vou encerrar a gravação aqui no Instagram e aí eu vou continuar com o grupo do pessoal aqui. Só um segundo. Muito obrigado, tá bom, pessoal?